Capítulo 7. O romance da ortodoxia. É costumeiro reclamar da pressa e exaustão da nossa época. Mas, na verdade, a principal marca de nossa época é a fadiga e a preguiça profunda, e o fato é que a verdadeira preguiça é a causa da pressa. Tomem um exemplo bem exterior. As ruas se enchem do barulho de táxis e carros de passeio, mas devido ao repouso e não à atividade humana. Haveria menos pressa se houvesse mais atividade, se as pessoas estivessem simplesmente caminhando. Nosso mundo seria mais silencioso e menos extenuante. E o que é verdadeiro da aparente pressa física também o é da aparente pressa do intelecto. A maior parte do maquinário moderno da linguagem busca economizar tempo e trabalho, e economiza o trabalho mental muito mais do que deveria. As frases científicas são usadas como rodas e pistões para tornar ainda mais rápido e suave o caminho do conforto. Longas palavras passam ruidosamente por nós como longos vagões de trem. Sabemos que carregam milhares que estão cansados ou indolentes demais para caminhar e pensar por si mesmos. Trata-se de um bom exercício tentar encontrar, ao menos uma vez, uma forma de expressar qualquer opinião nossa em palavras de uma sílaba. Se você diz a utilidade social da sentença indeterminada é reconhecida por todos os criminologistas como uma parte da evolução sociológica rumo a uma visão mais humana e científica da punição. Pode passar horas falando disso sem qualquer movimento da massa cinzenta em seu crânio. Mas se começar com desejo que João vá para a prisão e que José diga quando João deve sair, descobrirá, com um arrepio de horror, que é obrigado a pensar. As palavras longas não são as palavras difíceis. São as palavras curtas que o são. Há muito mais sutileza metafísica na palavra merda do que na palavra degeneração. Mas essas longas e confortáveis palavras que salvam os modernos da labuta do raciocínio têm um aspecto particular no qual são especialmente ruinosas e confusas. Essa dificuldade ocorre quando a mesma palavra longa é usada em diferentes conexões para significar coisas muito diferentes. Assim, para tomar um bem conhecido exemplo, a palavra idealista tem um significado na filosofia e outro na retórica moral. Da mesma forma, os materialistas científicos tinham razão em reclamar das pessoas que misturavam o termo materialista no sentido cosmológico com o materialista no sentido de escárnio moral. Um exemplo ainda mais simples. O homem que odeia os progressistas em Londres sempre se diz progressista na África do Sul. Uma confusão quase tão boba como essa emergiu em uma conexão com a palavra liberal, tal como aplicada à religião ou aplicada à política e à sociedade. Muitas vezes se sugere que todos os liberais devem ser livres pensadores, porque devem amar tudo que é livre. Você poderia muito bem dizer que todos os idealistas devem ser homens da alta igreja, porque devem amar tudo que é elevado. A alta igreja refere-se às práticas e crenças na eclesiologia litúrgica e teologia que enfatizam a formalidade e a resistência à modernização. O termo se originou nos meios anglicanos que usavam uma série de práticas rituais associadas ao catolicismo romano. O seu contrário é a baixa igreja, mas hoje os termos mais usados são os de evangélicos para a baixa igreja e de anglo-católicos para a alta igreja. Você poderia muito bem dizer também que os homens da baixa igreja devem gostar da missa baixa, que os homens da igreja tolerante devem gostar de piadas de tolerância. O contrário de alta igreja, usado para designar igrejas que dão pouca importância ao ritual, sacramentos e à autoridade do clero. Tudo é um mero acidente de palavras. Na Europa moderna e real, um livre pensador não significa um homem que pensa por si mesmo, mas um homem que, tendo pensado por si mesmo, chegou a uma classe particular de conclusões, como a origem material dos fenômenos, a impossibilidade dos milagres, a improbabilidade da imortalidade pessoal e assim por diante. E nenhuma dessas ideias é particularmente liberal. Mais do que isso, de fato, a maior parte dessas ideias é definitivamente despótica, como mostrará neste capítulo. Nas poucas páginas que se seguem, proponho-me apontar, tão rapidamente quanto possível, que cada um dos temas mais fortemente ressaltados pelos liberais teológicos possuem um efeito sobre a prática social que seriam definitivamente despótico. Quase toda proposta contemporânea de levar a liberdade à igreja é simplesmente uma proposta de levar a tirania para o mundo, pois libertar a igreja hoje não significa nem mesmo libertá-la em todos os sentidos. Significa libertar aquele conjunto peculiar de dogmas vagamente chamados de científicos, monistas, panteístas, arianistas ou da necessidade universal. E cada um desses, e serão abordados um por um, pode ser exposto como um aliado natural da opressão.
Só há uma coisa que nunca pode ultrapassar certo ponto em sua aliança com a opressão. Trata-se da ortodoxia. Posso, é verdade, distorcer a ortodoxia e justificar parcialmente um tirano, mas também posso facilmente criar uma filosofia alemã para justificá-lo inteiramente. Agora devemos abordar ordenadamente as inovações que são características da nova teologia ou da Igreja modernista. Concluímos o último capítulo com uma descoberta de uma delas. A própria doutrina, que é considerada a mais antiquada, foi desvelada como a única proteção das jovens democracias da Terra. A doutrina aparentemente mais impopular se mostrou como a única força do povo. Em suma, descobrimos que a única negação da oligarquia residia na afirmação do pecado original. E o mesmo se passa em todos os outros casos. Tomo primeiro o exemplo mais óbvio, o caso dos milagres. Por alguma razão extraordinária, há uma noção fixa que é mais liberal descrer dos milagres do que neles acreditar. Não posso imaginar o porquê, e ninguém pode me dizê-lo. Por alguma causa inconcebível, um clérigo liberal ou tolerante sempre significa um homem que deseja ao menos diminuir o número dos milagres, nunca um homem que deseja aumentar seu número. Significa sempre que um homem está livre para descrer que o Cristo se ergueu do seu túmulo. Nunca significa que um homem tem a liberdade de acreditar que sua tia se ergueu de seu túmulo. É comum encontrar confusões em uma paróquia porque um pároco não admite que São Pedro tenha caminhado sobre a água. Mas quão raramente surgem confusões porque um clérigo diz que seu pai caminhou sobre o rio Serpentine. E isso não se dá porque, como o veloz debatedor secularista imediatamente retrucaria, não é possível acreditar em milagres em nossa experiência. Não é porque milagres não acontecem, como no dogma de Matthew Arnold recitava com uma fé ingênua. Os casos alegados de coisas sobrenaturais são muito maiores em nosso tempo do que seria possível 80 anos atrás. Os cientistas acreditam muito mais nessas maravilhas do que antes. Os prodígios mais desconcertantes, e até mesmo horríveis, da mente e do espírito, estão sendo desvelados na psicologia moderna. Coisas que a antiga ciência teria ao menos rejeitado francamente, como milagres, estão a cada hora sendo afirmados pela nova ciência. A única coisa que ainda é antiquada o suficiente para rejeitar os milagres é a nova teologia. Mas, na verdade, essa noção de que ela se encontra livre para negar os milagres não tem relação alguma com a evidência contra ou a favor dos fatos miraculosos. Trata-se de um preconceito verbal morto, cujo começo e vida original não consistia na liberdade de pensamento, mas simplesmente no dogma do materialismo. O homem do século XIX não descreu na ressurreição porque seu cristianismo liberal lhe permitiu a dúvida. Tornou-se incrédulo porque seu materialismo excessivamente rígido não lhe permitia a crença. Tennyson, um típico homem do século XIX, proferiu um dos truísmos instintivos de seus contemporâneos quando disse que havia fé na dúvida honesta do século. Em sua dúvida sobre milagres, havia uma fé no destino fixo e ateu, uma fé sincera e profunda na rotina incurável do cosmos. As dúvidas do agnóstico eram somente os dogmas do monista. Sobre os fatos e as evidências do sobrenatural falarei mais tarde. Aqui só nos importamos com esse ponto claro. Mesmo que a ideia liberal de liberdade possa ser usada em ambos os lados da discussão sobre os milagres, ela está obviamente do lado dos milagres. A reforma e, no único sentido tolerável, o progresso significam simplesmente o controle gradual da matéria pela mente. Um milagre significa simplesmente o controle veloz da matéria pela mente. Se você deseja alimentar o povo, pode pensar que alimentá-los miraculosamente no deserto é impossível, mas não pode considerá-lo despótico. Se realmente deseja que as crianças possam ir ver o mar, não pode considerar despótico que sejam transportadas em dragões voadores. Só pode considerá-lo pouco provável. Um feriado, assim como o liberalismo, significa somente a liberdade do homem. Um milagre significa somente a liberdade de Deus. Você pode negar conscientemente qualquer um dos dois, mas não pode chamar isso de triunfo da ideia liberal. A Igreja Católica acreditava que o homem e Deus possuem ambos uma espécie de liberdade espiritual. O calvinismo tirou a liberdade do homem, mas manteve a de Deus. O materialismo científico aprisiona o próprio Criador, acorrenta Deus, assim como o Apocalipse acorrentou o demônio. Não deixa restar qualquer liberdade no universo. E aqueles que apoiam esse processo são chamados de teólogos liberais. Isso, como digo, é o caso mais leve e evidente. O pressuposto de que há algo no ceticismo quanto aos milagres que é semelhante à liberalidade ou à reforma é literalmente o oposto da verdade. Se um homem não pode acreditar em milagres, o assunto está encerrado.
Ele não é particularmente liberal, mas é perfeitamente honrável e lógico, que são qualidades bem superiores. Mas se pode acreditar em milagres. Ele certamente se torna mais liberal por isso, pois eles significam primeiramente a liberdade da alma e, em segundo lugar, seu controle sobre a tirania da circunstância. Às vezes, isso é ignorado de uma forma singularmente ingênua, até mesmo pelos homens mais capazes. O Sr. Bernard Shaw, por exemplo, fala com um desprezo sincero e antiquado sobre a ideia dos milagres, como se fosse uma espécie de ruptura de contrato por parte da natureza. Ele parece ser estranhamente inconsciente de que os milagres são somente as derradeiras flores de sua própria árvore favorita, a doutrina da onipotência da vontade. Assim como chama o desejo pela imortalidade de egoísmo insignificante, esquecendo que acabou de chamar o desejo pela vida de altruísmo saudável e heróico. Como pode ser nobre o desejo de fazer a vida infinita, porém vulgar desejá-la imortal? Se é desejável que o homem deve triunfar sobre a crueldade da natureza ou dos costumes, então os milagres são certamente desejáveis. Discutiremos posteriormente se são possíveis. Mas devo passar os maiores exemplos desse curioso erro, a noção de que a liberalização da religião ajuda de alguma forma à libertação do mundo. O segundo exemplo disso pode ser encontrado na questão do panteísmo, ou, na verdade, de certa atitude moderna, que é muitas vezes chamada de imanentismo, e muitas vezes de budismo, mas esse é um assunto tão mais complicado que devo abordá-lo com uma preparação maior. As coisas ditas mais confiantemente por pessoas avançadas para audiências lotadas são geralmente o oposto dos fatos. São, na verdade, nossos truísmos que são falsos. Eis um exemplo. Há uma frase de uma liberalidade superficial proferida repetidamente nas sociedades éticas e nos parlamentos da religião. A referência mais direta é o Parlamento das Religiões Mundiais, que teve sua primeira edição em 1893 e foi uma tentativa de criar um diálogo global das diversas fés. O evento foi realizado em Chicago por iniciativa do juiz e seguidor de Swedenborg, Charles Carroll Bonney. As religiões terrestres diferem em rituais e formas, mas o ensinamento é o mesmo. Isso é falso e o oposto dos fatos. As religiões terrestres não diferem grandemente em ritos e formas, mas diferem grandemente no que ensinam. É como se um homem dissesse: não se engane pelo fato de que o Church Chimes e o Free Thinker parecem completamente diferentes, que um seja impresso no papel e o outro no mármore, que um é triangular e o outro é heptagonal. Leia-os e verá que dizem a mesma coisa. A verdade é que, obviamente, são semelhantes em tudo, exceto no fato de que não dizem a mesma coisa. Um corretor ateísta em Surbiton tem exatamente a mesma aparência que um corretor swedenborgiano em Wimbledon, área suburbana no sudeste de Londres. Emanuel Swedenborg, 1688-1772, foi um cineasta, filósofo, teólogo e místico sueco. É mais conhecido por seu livro sobre a vida após a morte, de 1758, O Céu e o Inferno. Dedicou-se inicialmente à pesquisa científica, mas em 1744 teria recebido uma revelação do próprio Jesus Cristo de que teria livre permissão para visitar o céu e o inferno e falar com anjos, demônios e outros espíritos. Também teria recebido a informação de que o juízo final já tinha ocorrido em 1757, no mundo dos espíritos, na metade do caminho entre o céu e o inferno. A segunda vinda de Cristo não seria a presença pessoal de Cristo, mas a revelação interior do Verbo dada ao próprio Swedenborg. Alegava também que conversava com espíritos de diversos planetas, inclusive fora do sistema solar. Você pode perscrutá-los e sujeitá-los ao estudo mais pessoal e ofensivo sem ver nada de Swedenborgiano no chapéu ou algo de particularmente profano no guarda-chuva. Exatamente em suas almas que estão divididos. A verdade é que a dificuldade dos credos terrestres não é esta que está alegada naquela tola máxima, que concordam em seu significado, mas diferem em seu maquinário. Exatamente o oposto. Concordam no maquinário. Quase toda religião terrestre trabalha com os mesmos métodos exteriores, com sacerdotes, escrituras, altares, irmandades de juramento, festividades especiais. Concordam no modo de ensinar e diferem sobre o que é ensinado. Os otimistas pagãos e os pessimistas orientais têm templos assim como os liberais e os conservadores têm jornais. Os credos que existem para destruir um ao outro têm escrituras, assim como exércitos que existem para destruir um ao outro têm armas. O grande exemplo dessa alegada identidade de todas as religiões humanas é a alegada identidade espiritual do budismo e do cristianismo. Aqueles que adotam essa teoria geralmente evitam a ética da maior parte dos credos.
exceto o confucionismo, o qual apreciam por não ser um credo. Mas são cuidadosos em seus elogios ao maometanismo, geralmente se confinando a apreciar sua moralidade como um alívio para as classes inferiores. Raramente sugerem a visão maometana do casamento, de que muito se poder dizer, e quando o assunto é a ordem dos assassinos e seus adoradores fétidos, sua atitude chega a ser de frieza. Mas no caso da grande religião de Gautama, sentem sinceramente uma similaridade. Os estudantes da ciência popular, como o Sr. Blatchford, estão sempre insistindo que o cristianismo e o budismo são muito parecidos, especialmente o budismo. Acredita-se nisso de forma bem geral, e eu também acreditava até que li um livro que explicava as razões da semelhança. Eram de dois tipos: semelhanças que nada significavam, porque eram comuns a toda a humanidade, e semelhanças que não eram semelhanças de forma alguma. O autor solenemente explicou que os dois credos eram semelhantes naquilo que todos os credos têm semelhantes, ou então os descreveu como semelhantes em um ponto em que são obviamente diferentes. Assim como o exemplo da primeira classe, ele disse que tanto o Cristo quanto o Buda foram chamados por uma voz divina que veio do céu, como se esperássemos que a voz divina viesse de uma carvoaria. Ou, novamente, seriamente defendeu que esses dois mestres orientais, por uma coincidência singular, tinham uma relação com a lavação dos pés. Também poderia ser dito que era notável coincidência que ambos pudessem lavar os seus pés. E a outra classe de similaridade se referia a coisas que simplesmente não eram similares. Esse reconciliador das duas religiões lança intensa atenção para o fato de que em certas festividades religiosas, o manto do lama é feito em pedaços por respeito, e os pedaços são altamente valorizados. Mas isso é o inverso de uma semelhança, pois as vestes do Cristo não foram feitas em pedaços por respeito, mas por escárnio, e os pedaços não foram altamente valorizados, exceto pelo que se poderia obter com eles em um brechó da época. É como aludir à óbvia conexão entre as duas cerimônias da espada, quando toca no ombro de um homem e quando corta sua cabeça. Não é de forma alguma similar para o homem. Essas migalhas de pedantismo pueril importariam muito pouco se também não fossem alegadamente verdadeiro que as alegadas semelhanças filosóficas são também desses dois tipos, ou provando demais, ou nada provando. Dizer que o budismo aprova a misericórdia e o autocontrole não é dizer que ele é especialmente semelhante ao cristianismo, é somente dizer que não é completamente diferente de toda a existência humana. Os budistas desaprovam em teoria a crueldade ou o excesso, porque todos os homens saudáveis desaprovam em teoria a crueldade e o excesso. Mas dizer que o budismo e o cristianismo transmitem a mesma filosofia sobre essas coisas é simplesmente falso. Toda a humanidade concorda que fomos enredados pelo pecado. A maior parte da humanidade concorda que é uma rota de fuga. Mas quanto ao que é essa rota de fuga, não penso que há duas instituições no universo que se contradigam mais diretamente do que o budismo e o cristianismo. Mesmo quando pensava, junto da maior parte dos bem-informados, que também eram um tanto quanto incultos, que o budismo e o cristianismo eram semelhantes, havia uma coisa em todos eles que sempre me deixava perplexo. Refiro-me à surpreendente diferença em seus tipos de arte religiosa. Não quero dizer o estilo técnico de representação, mas as coisas que deveriam manifestamente representar. Não há dois ideais que possam ser mais opostos do que um santo cristão em uma catedral gótica e um santo budista em um templo chinês. A oposição está em cada ponto, mas talvez a afirmação mais sumária desta oposição se encontre no fato de que o santo budista sempre tem seus olhos fechados, enquanto os santos cristãos têm sempre os bem abertos. O santo budista tem um corpo magro e harmonioso, mas seus olhos estão pesados e selados pelo sono. O corpo do santo medieval está destruído até a medula dos ossos, mas seus olhos são terrivelmente vivos. Não pode existir qualquer comunidade real de espírito entre forças que produziram símbolos tão diferentes. Dado que ambas as imagens são extravagâncias, perversões do credo puro, só uma divergência real poderia produzir essas extravagâncias opostas. O budista olha com peculiar intenção para o interior, o cristão olha fixamente com uma intenção frenética para fora. Se seguirmos essa pista, descobriremos regularmente coisas interessantes. Algum tempo atrás, a Sra. Besant, em um interessante ensaio, anunciou que havia somente uma religião no mundo, que todas as fés eram somente versões ou perversões dela, e que ela estava preparada para dizer o que era essa religião. Annie Besant, 1847-1933, foi uma socialista, teosofista, feminista, escritora e oradora britânica que defendeu a independência irlandesa e indiana. Inicialmente se casou com um clérigo em 1867,
mas sua visão de mundo crescentemente antirreligiosa levou a uma separação legal em 1873. Participou ativamente da Sociedade Secularista Nacional e foi parceiro do escritor Charles Brownlow na defesa do controle contraceptivo dos nascimentos. Também fez parte da Sociedade Fabiana. Em 1890, conheceu Helena Blavatsky, tornando-se membro da Sociedade Teosófica e eventual sucessora de Blavatsky na presidência da sociedade. No fim da década de 20, viajou para os Estados Unidos com seu filho adotivo, Jiddu Krishnamurti, que ela afirmava ser o Messias em reencarnação do Buda. O próprio Krishnamurti rejeitou essas alegações em 1929. De acordo com a Sra. Besant, essa Igreja Universal é simplesmente o Eu Universal. Trata-se da doutrina de que no fundo somos somente uma pessoa, que não há muros verdadeiros de individualidade entre os homens. Podemos dizer que ela não nos incita a amar o próximo, mas a ser o próximo. Essa é a descrição sugestiva e séria da Sra. Besant quanto à religião sobre a qual todos os homens devem concordar. E nunca ouvi em toda a minha vida uma sugestão com a qual discordei tão violentamente. Quero amar meu próximo não porque sou ele, mas sim porque somos diferentes. Quero adorar o mundo não como quem olha por um espelho, ou seja, porque ele é minha própria imagem, mas como um homem ama uma mulher, ou seja, porque ela é inteiramente diferente. Se as almas estiverem separadas, o amor é possível. Se estiverem unidas, é obviamente impossível. Pode-se dizer vagamente que um homem ama a si mesmo, mas ele dificilmente pode se apaixonar por si mesmo, ou, se o pode, deve se tratar de um cortejo bastante monótono. Se o mundo está cheio de egos reais, eles podem realmente ser egos altruístas, mas, sob o princípio da Sra. Besant, todo o cosmos é somente uma única pessoa enormemente egoísta. É exatamente nesse ponto que o budismo se encontra ao lado do panteísmo moderno e da imanência. E é também nesse ponto que o cristianismo se encontra ao lado da humanidade, da liberdade e do amor. O amor deseja a personalidade, quer, portanto, a divisão. Faz parte do instinto do cristianismo se regozijar com o fato de que Deus fragmentou o universo em pequenos pedaços, pois são pedaços vivos. Dizer, amai-vos uns aos outros pequeninos, em vez de ordenar a uma pessoa imensa que ame a si mesma. É esse o abismo intelectual entre o budismo e o cristianismo. Para o budista, ou teosofista, a personalidade é a queda do homem, enquanto para o cristão é a vontade de Deus, o sentido completo de sua ideia cósmica. Do final do século XIX em diante, o termo teosofia tem sido utilizado para designar as doutrinas religiosas e filosóficas da Sociedade Teosófica, fundada em 1875 por Helena Blavatsky, William Quan Jude e Henry Steele Olcott. Tanto a teosofia tradicional quanto a teosofia moderna propagam doutrinas gnósticas, segundo as quais há uma revelação ou conhecimento oculto que supera em muito a revelação judaico-cristã e que pode dar ao homem o caminho da libertação desta vida terrestre. A alma do mundo, do teosofista, pede ao homem que a ame somente para que o homem se lance em seu interior. Mas o centro divino do cristianismo realmente expulsou o homem para que esse pudesse amá-lo. A divindade oriental é como um gigante que tivesse perdido sua perna ou mão e estivesse sempre a procurá-la. Mas a onipotência cristã é como um gigante que, com uma estranha generosidade, cortou sua mão direita para que ela pudesse, por sua própria vontade, cumprimentá-lo. Voltamos à mesma nota incansável no tocante à natureza do cristianismo. Todas as filosofias modernas são grilhões que atam e refreiam, mas o cristianismo é uma espada que separa e liberta. Nenhuma outra filosofia mostra Deus se regozijando com a separação do universo em almas vivas. Mas de acordo com a ortodoxia cristã, essa separação entre Deus e o homem é sagrada, pois é eterna. Para que um homem ame Deus, é necessário que exista não somente um Deus para ser amado, mas também um homem que possa amá-lo. Todas aquelas vagas mentes teosóficas, para as quais o universo é um imenso caldeirão, onde tudo se mistura, são exatamente as mentes que fogem instintivamente daquela afirmação retumbante do Evangelho, que diz o Filho de Deus não veio para trazer a paz, mas uma espada que separa. O dito soa inteiramente verdadeiro, até mesmo quando considerado como o que realmente é. A afirmação de quem prega o amor verdadeiro está fadada a despertar o ódio. Isso é uma verdade tanto da autêntica fraternidade democrática quanto do amor divino. O amor simulado termina na tibieza e na filosofia medíocre, mas o amor verdadeiro sempre terminou na carnificina. E ainda há uma outra e mais terrível verdade por trás do sentido óbvio das palavras de Nosso Senhor. O próprio Filho de Deus diz que ele é uma espada que separa o irmão do irmão, em um ódio que irá perdurar pelas eras. Mas o Pai também foi uma espada, que nos primórdios obscuros separou o irmão do irmão, para que pudessem finalmente se amar.
É nesse sentido daquela felicidade quase insana nos olhos do santo medieval na pintura. É esse o sentido dos olhos fechados na maravilhosa imagem budista. O santo cristão se alegra porque foi realmente separado do mundo. Ele está separado das coisas e as observa com espanto. Mas por que o santo budista deveria se espantar com as coisas, já que só há realmente uma coisa impessoal que dificilmente poderia se espantar consigo mesmo? Existiram muitos poemas panteístas que sugeriram o espanto, mas nenhum teve realmente sucesso. O panteísta não pode se maravilhar, pois não pode louvar a Deus ou qualquer outra coisa como realmente distinta de si. Nossa questão principal aqui é, no entanto, o efeito dessa admiração cristã, que golpeia para fora, rumo a uma divindade distinta do adorador, sobre a necessidade geral da atividade ética e da reforma social. E certamente seu efeito é suficientemente óbvio. Não há nenhuma possibilidade real de transcendência no panteísmo, nenhum impulso especial para a ação moral, pois o panteísmo implica na sua natureza que tudo é igual e indiferente, enquanto a ação exige uma natureza que alguma coisa seja imensamente preferida a outra. Swinburne, no verão ensolarado de seu ceticismo, tentou em vão lutar contra essa dificuldade. No Prelúdio ao Nascer do Sol, escrito sob a inspiração de Garibaldi e da Revolta Italiana, proclamou a mais nova religião e o Deus mais puro que iria exterminar todos os sacerdotes desse mundo. O que tu fazes agora? Olhando rumo a Deus para clamar que eu sou eu, tu és tu, que eu sou baixo e tu és alto. Eu sou aquele que buscais encontrar, buscai a si mesmo, pois eu sou tu. Giuseppe Garibaldi, 1807-1882, general político e nacionalista italiano, que teve papel central na unificação italiana e foi considerado um dos maiores generais de seu tempo. Era anticatólico e mobilizou esforços para destruir o papado. A dedução imediata e evidente, a partir daí, é que os tiranos são tão filhos de Deus quanto os Garibaldi, que o rei Bomba de Nápoles, tendo, com o maior pleno sucesso, encontrado a si mesmo, torna-se então idêntico ao bem último em todas as coisas. A verdade é que a energia ocidental que destrona tiranos derivou diretamente da teologia ocidental que diz eu sou eu, tu és tu. A mesma separação espiritual que olhou para cima e viu um bom rei no universo, olhou para cima e viu um rei perverso em Nápoles. Ferdinando II, 1810-1859, o rei das duas Sicílias de 1830 até a sua morte em 1859. Em 1837, suprimiu violentamente uma demonstração política dos sicilianos, ganhando o ódio dos intelectuais progressistas. Depois de uma série de rebeliões e tentativas revolucionárias, as políticas de Ferdinando entre 1848 e 1851 forçaram muitos cidadãos ao exílio. Passou a ser conhecido como Rei Bomba devido ao bombardeio de Messina em 1848. Os adoradores do deus Bomba destronaram Bomba. Os adoradores do deus de Swinburne cobriram a Ásia por séculos e nunca destronaram um tirano. O santo indiano pode, com toda razão, fechar seus olhos porque olha para aquilo que é eu, tu, nós, eles e isto. É uma ocupação racional, mas não é verdadeiro, nem na teoria nem na prática, que ele possa ajudar o indiano a se manter vigilante diante de Lord Curzon. George Nathaniel Curzon, 1859-1925, estadista britânico pertencente ao Partido Conservador, foi vice-rei da Índia entre 1899 e 1905. Aquela vigilância externa, que sempre foi a marca do cristianismo, o comando de que devemos vigiar e orar, se expressou tanto na típica ortodoxia ocidental quanto na típica política ocidental. Ambas dependem da ideia de uma divindade transcendente, diferente de nós, uma divindade que se oculta. Certamente os credos mais sagazes podem sugerir que busquemos Deus nos corredores cada vez mais profundos do labirinto de nosso próprio ego. Mas somente nós da cristandade dissemos que devemos caçar Deus como uma águia sobre as montanhas, e matamos todos os monstros na caçada. Aqui novamente descobrimos que à medida que valorizamos a democracia e as energias da renovação do Ocidente, é bem mais provável que as encontremos na antiga teologia do que na nova. Se queremos a reforma, devemos aderir à ortodoxia, especialmente quanto à questão, tão debatida nos conselhos do Sr. R. J. Campbell, da insistência sobre a divindade imanente ou transcendente. Ao insistir especialmente na imanência de Deus, chegamos à introspecção, ao isolamento, ao quietismo e à indiferença social, ao Tibete. Ao insistir especialmente na transcendência de Deus, temos o espanto, a curiosidade, a aventura moral e política, a indignação justa, a cristandade. Ao insistir que Deus está no interior do homem, o homem se volta para dentro. Ao insistir que Deus transcende o homem se transcende.
Se abordarmos qualquer outra doutrina que foi chamada de antiquada, descobriremos a mesma situação. O mesmo se passa, por exemplo, na questão profunda da Trindade. Os unitários, movimento esotérico que, como o arianismo, nega a Santíssima Trindade na expectativa de afirmar o monoteísmo. Por isso, classificam Jesus como apenas um mestre moral inspirado por Deus. Uma seita que nunca deve ser mencionada sem um respeito especial por sua distinta dignidade e elevada honra intelectual, são muitas vezes reformadores por um acidente que lança muitas seitas pequenas nessa atitude. Mas não há nada de liberal ou próximo da reforma na substituição da Trindade pelo monoteísmo puro. O Deus complexo do credo atanasiano pode ser um enigma para o intelecto, mas é bem menos provável que ele compreenda o mistério e a crueldade de um sultão do que o Deus solitário de Omar, ou de Maomé. Omar, 586-644, foi um dos califas mais poderosos e influentes da história islâmica e companheiro do profeta Maomé. É reverenciado pelos sunitas, mas visto de forma negativa pelos xiitas. O Deus que é somente uma terrível unidade não é somente um rei, mas um rei oriental. O coração da humanidade, especialmente da humanidade europeia, certamente se satisfaz muito mais com as estranhas pistas e símbolos que se reúnem ao redor da ideia trinitária, com a imagem de um concílio no qual a misericórdia peticiona ao lado da justiça, e com a concepção de uma espécie de liberdade e variedade que existe até mesmo na câmara mais interior do mundo. Pois a religião ocidental sempre sentiu intensamente a ideia de que não é bom para o homem estar sozinho. O instinto social se afirmou por todos os lados, como quando a ideia oriental dos eremitas foi expelida na prática pela ideia ocidental dos monges. Dessa forma, até mesmo o ascetismo se tornou fraterno, e os trapistas eram sociáveis até mesmo quando permaneciam em silêncio. Se esse amor por uma complexidade viva for nosso teste, é certamente mais saudável ter uma religião trinitária do que a unitária. Para nós trinitários, se for dito com toda reverência, para nós o próprio Deus é uma sociedade. Trata-se realmente de um mistério insondável da teologia, e mesmo que eu fosse suficientemente teólogo para com ele lidar diretamente, não seria reverente fazê-lo. Basta dizer aqui que esse triplo enigma é tão reconfortante quanto vinho, e tão convidativo quanto um lugar junto a uma lareira inglesa. Que essa coisa que atordou o intelecto acalma completamente o coração, mas do deserto, dos lugares secos e do sol escorchante vêm os filhos cruéis do Deus solitário, os verdadeiros unitários, que com suas cintarras em mãos devastaram o mundo. Pois não é bom que Deus esteja sozinho. Novamente, o mesmo se aplica à difícil questão do perigo da alma, que perturbou muitas mentes justas. Ter esperança por todas as almas é imperativo, e é sustentável que sua salvação seja inevitável. É sustentável, mas não é especialmente favorável à atividade e ao progresso. Nossa sociedade criativa e guerreira deve, ao contrário, insistir no perigo que todos correm, no fato de que cada homem pende por um fio ou se agarra a um precipício. Dizer que tudo ficará bem de qualquer forma é uma afirmação compreensível, mas não pode ser vista como o soar de uma trombeta. A Europa deve, na verdade, enfatizar a possibilidade da perdição, e a Europa sempre a enfatizou. Nisso, sua religião superior se une com todos os seus romances mais baratos. Para o budista, ou para o fatalista oriental, a existência é uma ciência ou um plano que deve acabar de determinada forma. Mas para um cristão, a existência é uma história, que pode acabar de qualquer forma. Em uma novela emocionante, esse produto puramente cristão, o herói não é devorado pelos canibais, mas é essencial para a existência da emoção que ele possa ser comido pelos canibais. O herói deve, por assim dizer, ser um herói comestível. Da mesma forma, a moral cristã sempre disse ao homem não que ele perderia sua alma, mas que deveria cuidar para que não a perdesse. Na moral cristã, em suma, é perverso chamar um homem de condenado ao inferno, mas é estritamente religioso e filosófico chamá-lo de condenável. Todo o cristianismo se concentra no homem na encruzilhada. As filosofias vastas e rasas, as grandes sínteses do embuste, falam sobre eras, evolução e desenvolvimentos últimos. A filosofia verdadeira se preocupa com o instante. Será que o homem tomará essa estrada ou aquela? Essa é a única coisa a se pensar, se você aprecia pensar. É muito fácil pensar nas eras e qualquer um pode fazê-lo. Um instante é realmente terrível, e é porque nossa religião sentiu intensamente o instante, que lidou bastante em sua literatura com a batalha e na teologia com o inferno. Está cheia de perigos, como um livro de garotos. Está numa crise imortal. Há grande similaridade real entre a ficção popular e a religião dos povos ocidentais. Se você diz que a ficção popular é vulgar e espalhafatosa, somente diz o que os chatos e bem informados dizem sobre as imagens nas igrejas católicas. A vida, de acordo com a fé,
É bem semelhante a uma história seriada em uma revista. Termina com a promessa, ou ameaça, de continuar no próximo capítulo. Com uma nobre vulgaridade, a vida também imita a novela seriada e acaba no momento mais excitante. Pois a morte é distintivamente um momento excitante. Mas o ponto é que é uma história excitante porque tem em si um elemento forte de vontade, daquilo que a teologia chama de livre-arbítrio. Você não pode terminar uma soma como quiser, mas pode terminar uma história como desejar. Quando alguém descobriu o cálculo diferencial, havia somente um cálculo diferencial a ser descoberto. Mas no mesmo trecho em que Shakespeare mata Romeu, ele poderia tê-lo casado com a velha ama de Julieta, se assim se sentisse inclinado. E a cristandade se excedeu no romance narrativo exatamente porque insistiu sobre o livre-arbítrio teológico. É um grande assunto, só que pende demais para um lado da estrada para ser adequadamente discutido aqui. Mas é a objeção real à torrente do falatório moderno sobre tratar o crime como uma doença, sobre tornar uma prisão meramente um ambiente higiênico como um hospital, onde o pecado pode ser curado por lentos métodos científicos. A falácia da coisa é que o mal é uma questão de escolha ativa, enquanto a doença não é. Se você diz que curará um devasso, como cura um asmático, minha resposta ingênua e óbvia é: produza pessoas que querem ser asmáticas como tantos querem ser devassos. Um homem pode se deitar e se curar de uma moléstia, mas não pode se deitar se deseja se curar de um pecado. Ao contrário, ele deve levantar e saltar violentamente. O argumento completo é de fato perfeitamente expresso na própria palavra que usamos para um homem em um hospital. Paciente está no modo passivo, pecador está no ativo. Se um homem deve ser salvo da gripe, ele pode ser paciente, mas se deve ser salvo de uma farsa, ele só pode ser impaciente. Deve estar pessoalmente impaciente com a farsa. Toda reforma moral deve começar na vontade ativa e não na passiva. Chegamos aqui novamente à mesma conclusão substancial. Na medida que desejamos as reconstruções definidas e as revoluções perigosas que distinguiram a civilização europeia, não devemos desencorajar o pensamento da possível ruína. Devemos, na verdade, encorajá-lo. Se quisermos, como santos orientais, simplesmente contemplar o quanto as coisas são perfeitas, só podemos, é claro, dizer que sempre estão certas. Mas se queremos particularmente consertá-las, devemos insistir sobre a forma como podem dar errado. Por último, essa proposição é novamente verdadeira no caso das tentativas modernas comuns de diminuir ou explicar de forma reducionista a divindade do Cristo. A coisa pode ser verdadeira ou não, lidarei com isso antes do fim. Mas se a divindade é verdadeira, ela é sem dúvida terrivelmente revolucionária. Que um homem bom possa ser colocado contra a parede não é nada que já não conhecíamos, mas que Deus possa ser colocado contra a parede é um estímulo perpétuo para os insurgentes. O cristianismo é a única religião na Terra que sentiu que a onipotência tornou Deus incompleto. Somente o cristianismo sentiu que Deus, para ser completamente Deus, deve ter sido tanto um rebelde quanto um rei. O cristianismo foi o único dos credos que acrescentou a coragem às virtudes do Criador, pois a única coragem digna de ser chamada de coragem deve necessariamente significar que a alma ultrapassa um ponto de ruptura e não se rompe. Com isso me aproximo de um assunto sinistro e terrível, a ponto de dificultar qualquer discussão, e me desculpo antecipadamente se qualquer uma das minhas frases não cair bem ou parecer irreverente em relação ao assunto de que os maiores santos e pensadores justamente temeram se aproximar. Mas naquela terrível narrativa da paixão, há a sugestão emocional distinta de que o autor de todas as coisas, de alguma forma misteriosa, passou não somente pela agonia, mas também pela dúvida. Está escrito: tu não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o Senhor teu Deus pode tentar a si mesmo, e parece que foi isso que aconteceu em Getsemane. Em um jardim, Satã tentou o homem, e em um jardim Deus tentou Deus. Ele atravessou de uma forma sobre-humana nosso horror humano pelo pessimismo. O mundo tremeu e o sol foi ocultado nos céus durante o lamento na cruz, e não na crucificação. O lamento que confessou que Deus foi abandonado por Deus. E agora deixemos que os revolucionários escolham um credo entre todos os credos e um Deus entre todos os deuses do mundo, cuidadosamente avaliando todos os deuses na recorrência inevitável e do poder inalterável. Não encontrarão um outro Deus que se revoltou. Deixemos, e o assunto se torna até difícil para a fala humana, até mesmo que os ateístas escolham um Deus. Descobrirão somente uma divindade que bradou seu isolamento, somente uma religião em que Deus pareceu por um instante ser ateu. Isso pode ser chamado de a essência da antiga ortodoxia,
cujo maior mérito é ser a fonte natural da revolução e da reforma, e cujo maior defeito é ser, obviamente, uma asserção abstrata. Sua principal vantagem é ser a mais aventureira e viril das teologias. Sua principal desvantagem é simplesmente ser uma teologia. Sempre se pode argumentar que é de natureza arbitrária e aérea, mas não está tão alto no céu a ponto de impedir que grandes arqueiros gastem suas vidas inteiras lançando flechas nela. Sim, e suas últimas flechas. Há homens que arruinariam a si mesmos e sua civilização se pudessem arruinar também essa antiga narrativa fantástica. Este é o último e mais impressionante fato sobre a fé, que seus inimigos estão dispostos a usar qualquer arma contra ela, até mesmo espadas que cortam seus próprios dedos e tochas que queimam suas próprias casas. Homens que começam a combater a igreja em prol da liberdade e da humanidade terminam jogando fora a liberdade e a humanidade, desde que isso ajude a combater a igreja. Isso não é exagero, poderia preencher um livro inteiro com exemplos disso. O Sr. Blatchford se decidiu, como um destruidor ordinário da Bíblia, a provar que Adão era inocente do pecado contra Deus. Nos malabarismos, para sustentar sua tese, admitiu como uma mera questão lateral que todos os tiranos, de Nero ao rei Leopoldo, eram inocentes de qualquer pecado contra a humanidade. Leopoldo II, 1835-1909, reinou como o segundo rei dos belgas de 1865 a 1909. Tornou-se conhecido pela fundação e exploração brutal do Congo belga, com um projeto privado. O consenso atual estima que ele realizou um genocídio de cerca de 10 milhões de congoleses. Conheço um homem que tem tanta paixão por provar que não terá qualquer existência pessoal após a morte, que acabou caindo na convicção de que não possui qualquer existência pessoal aqui e agora. Ele agora invoca o budismo e diz que todas as almas se fundem umas com as outras. Para provar que não pode ir ao céu, ele prova que não pode ir a Hartlepool, cidade no condado de Durham, Inglaterra. Conheci pessoas que protestaram contra a educação religiosa com argumento contra qualquer educação, dizendo que a mente infantil deve crescer livre ou que os mais velhos não devem ensinar os jovens. Conheci pessoas que mostraram que não poderia existir um julgamento divino, demonstrando que não pode existir um julgamento humano, mesmo em assuntos práticos. Incendiaram seu próprio milharal para incendiar a igreja, destruíram suas próprias ferramentas para destruí-la. Qualquer pau era bom o suficiente para nela bater, mesmo que fosse a última tábua de seu próprio mobiliário destroçado. Não admiramos e dificilmente desculpamos o fanático que destrói esse mundo pelo amor do outro mundo. Mas o que dizer do fanático que destrói esse mundo por ódio do outro mundo? Ele sacrifica a própria existência da humanidade à não existência de Deus. Oferece suas vítimas não ao altar, mas meramente para afirmar a inutilidade do altar e o vazio do trono. Está pronto para arruinar até mesmo a ética primária pela qual todas as coisas vivem, por sua vingança eterna e estranha contra alguém que sequer chegou a viver. E ainda assim, a coisa permanece impávida no céu. Seus oponentes somente têm sucesso em destruir tudo o que mais amam. Não destroem a ortodoxia, destroem apenas o senso comum e político de coragem. Não provam que Adão não era responsável diante de Deus, pois como poderiam prová-lo? Somente provam, a partir de suas premissas, que o czar não é responsável diante da Rússia. Não provam que Adão não deveria ter sido punido por Deus, somente provam que o explorador do trabalho do vizinho não deve ser punido pelos homens. Com suas dúvidas orientais sobre a personalidade, não garante como certo que não teremos uma vida após a morte, somente garante que não teremos uma vida muito alegre e completa nesta terra. Com suas sugestões paralisantes de que todas as conclusões estão erradas, não destroem o livro do Anjo Anotador, somente tornam um pouco mais difícil manter os livros de Marshall Snellgrove. Anjo Anotador, Apocalipse 10:1, famosa loja de departamento londrino na época. A fé não é somente a mãe de todas as energias mundanas. Seus inimigos são os pais de toda a confusão mundana. Os secularistas não destruíram as coisas divinas, mas destruíram as coisas seculares, se isso os conforta. Os titãs não escalaram os céus, mas destruíram o mundo.